Apocalipse de número 3, versículo de número 14, assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei a sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, amados irmãos. Queridos, nós estamos meditando no texto, na passagem de Apocalipse 3, versículos 14 a 22, pensando no seguinte tema: não há arrogância espiritual. Não há arrogância espiritual. E nesta noite eu queria trabalhar com vocês olhando especificamente para o versículo de número 17. Amém? Para o versículo de número 17. E existe, irmãos, uma forma de nós analisarmos melhor esse versículo, assim como toda a situação da igreja de Laodiceia. Veja, inicialmente nós temos várias diferenças, contrastes, e eu vou usar muito essa palavra nesta noite, contraste. Quando nós analisamos a situação de Laodiceia, colocando como pano de fundo ou comparando com a situação das igrejas que antecedem. Ok? Então eu quero trabalhar com vocês nessa estrutura de contraste nessa noite. E aqui, irmãos, o primeiro contraste que a gente poderia pontuar é com respeito aos desafios, aos problemas que a igreja de Laodiceia enfrenta em relação às outras igrejas da Ásia Menor. Perceba, até aqui nós encontramos igrejas que lutam contra a sã doutrina, para não deixar que o falso evangelho, na verdade, entre nos arraiais dessas igrejas. Esse é o caso, por exemplo, da igreja de Éfeso. Nós encontramos igrejas também, irmãos, que passam pelo seguinte problema: elas são perseguidas, elas sofrem a perseguição do imperador. Este era o caso, por exemplo, da igreja de Filadélfia. Só, irmãos, que nós não encontramos nenhum destes desafios, nenhum destes problemas na leitura da carta ao anjo da igreja de Laodiceia. Você não encontra aí nos versículos 14 a 24 nenhum desses problemas, ok? Então, o desafio da igreja de Laodiceia, de fato, é outro. Quando nós olhamos, irmãos, para a situação financeira da igreja de Laodiceia, também nós vemos aí alguns contrastes. Por exemplo, quando nós comparamos com a situação financeira da igreja de Esmirna, que era uma igreja pobre, apesar de estar instalada em uma cidade próspera,
nós vemos a diferença dessa situação em relação a Laodiceia, que era uma igreja rica e estava também numa cidade rica. Você percebe isso? Mas, irmãos, antes de nós nos voltarmos para o texto, que é o que nos interessa essa noite, eu quero que você perceba mais um contraste. E esse contraste, irmãos, tem a ver com algo que falta nessa carta e está presente nas outras 6 cartas para as igrejas da Ásia Menor, à exceção de Sardes. Até aqui, irmãos, todas as outras 6 igrejas, à exceção de Sardes, receberam da parte de Cristo um elogio. Na verdade, nós encontramos aqui igrejas que só recebem elogio. É o exemplo da igreja de Esmirna e Filadélfia, elas só receberam elogios. Mas nós, irmãos, também encontramos no texto de Apocalipse 2 e 3 igrejas que receberam críticas e também receberam elogio. Laodiceia não, irmãos. Laodiceia só recebe críticas do Senhor Jesus, não recebe nenhum elogio. E isso, irmãos, é bastante intrigante, para não dizer algo além disso, porque de fato nós passamos por igrejas, por exemplo, uma que abandonou o primeiro amor, que era o caso da igreja de Éfeso, mas mesmo assim ela recebe elogio da parte de Cristo. Nós encontramos igrejas, irmãos, que abandonaram a sã doutrina, como era o caso da igreja de Pérgamo e Tiatira, mas mesmo assim essas igrejas receberam elogios. Laodiceia não. Laodiceia, irmãos, só recebe críticas. Não existe nenhuma qualidade, nenhuma virtude que Cristo possa elencar e pontuar com respeito a essa igreja. Só, irmãos, que quando nós olhamos para o versículo de número 17, nós encontramos novamente um contraste. Nós encontramos, irmãos, novamente um aspecto de dissemelhança, de diferença, que está presente de fato nesse texto, no versículo de número 17. E você consegue perceber isso de forma muito fácil. Existe um contraste aí entre a forma como a igreja de Laodiceia se autoavalia com a forma ou em relação àquilo que Cristo enxerga como realidade espiritual nessa igreja. Você percebe isso, irmãos? Que de um lado está a visão que eles têm de si mesmo, a autocompreensão que os santos de Laodiceia têm de si. Mas do outro lado, irmãos, olhando para o versículo 17, Jesus tem algo, ou algumas coisas totalmente diferentes a declarar para aquela igreja. A forma como eles se enxergam é diferente, de fato, da forma como Cristo enxerga a igreja de Laodiceia. E eu, irmãos, entendo que essa é uma questão das mais importantes para nós trabalharmos nessa noite. Porque, de fato, queridos, entenda isso. Como nós veremos nessa noite, no decorrer desse estudo, nós estamos diante de um dos maiores, de um dos principais problemas da igreja evangélica brasileira. De pessoas, de igrejas que pensam sobre si uma coisa, mas a realidade que Jesus enxerga nelas é completamente diferente. Igrejas e pastores que creem que estão servindo ao Senhor da forma correta, da forma devida, mas que a avaliação de Cristo sobre essas igrejas, sobre esses líderes, é completamente diferente. Cristãos que pensam que a sua vida espiritual, a sua caminhada com Deus é irrepreensível, mas o olhar de Cristo, a avaliação de Cristo sobre estes irmãos é completamente outra. Então, irmãos, nós precisamos tratar esse problema. Nós precisamos, irmãos, pontuar esse problema e rogar para que Deus, em nome de Jesus,
revele-nos a nossa real condição espiritual, que Deus tire de nós as cegueiras dos nossos olhos, as vendas dos nossos olhos, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa perceber a realidade dos nossos corações. E se identificarmos algo que precisa ser corrigido, buscarmos, corrermos em direção àquele que pode sarar e tratar qualquer ferida espiritual que possa existir em nossas almas, Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, esse é o nosso objetivo nessa noite, imaginando, olhando, na verdade, para essa estrutura de contrastes. Nós encontramos entre a avaliação que os santos de Laodiceia fazem sobre si e a avaliação que Cristo tem para aquela igreja em relação àquela igreja. Amém, amados? Ouçamos a mensagem do Senhor nessa noite, no nome de Jesus. Então, queridos, olhando para o versículo 17, é fácil você enxergar como a igreja de Laodiceia se autoconceitua, se autoavalia, se autocompreende. Leia comigo a primeira metade do versículo de número 17, no nome de Jesus. Primeira metade do versículo de número 17 diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Uma outra versão, amado, seria a seguinte: pois dizes, estou rico e me tornei rico, no lugar de abastado, e não preciso de coisa alguma. Estou rico, me tornei rico, e não preciso de coisa alguma, irmão. São 3 detalhes que não podem escapar da nossa análise nessa noite, porque eles determinam 3 faces da autoavaliação da igreja de Laodiceia. Veja como é que eles se enxergam. Primeiro, estou rico. Estou rico, irmãos. E aqui é interessante porque nós vemos o orgulho que os santos dessa cidade têm em relação às suas riquezas. Esse é o primeiro problema da igreja de Laodiceia, da compreensão que eles têm de si mesmo. Eles se orgulham das suas riquezas. E de fato, irmãos, nós estamos diante de uma igreja que é rica. Ok? Nós estamos diante de igreja formada por membros que possuem muitos recursos. A cidade de Laodiceia, você deve se lembrar, é uma cidade próspera. E é uma cidade próspera, irmãos, por causa de 3 fatores: a presença de bancos nessa cidade, a próspera indústria têxtil, que fabrica o tão famoso tecido de lã preta, e também, irmãos, a presença de uma famosa indústria farmacêutica que produz uma pomada para tratar problemas oculares. A cidade de Laodiceia era muito rica. E, irmãos, como já é tão bem dito hoje, não existe nenhum problema do cristão ter dinheiro, não. Você entende isso? Amém? Nenhum problema do crente ter dinheiro, irmãos. O problema é quando o dinheiro nos tem. Não existe nenhum problema, irmãos, do cristão ter riquezas, ter recursos. O problema é quando as riquezas nos possuem. E aqui, irmãos, nós estamos diante de uma igreja que sofre o problema que Paulo vai denunciar lá em 1 Timóteo, capítulo número 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro não, o amor ao dinheiro. E essa igreja sofre desse problema. Agora veja, o segundo problema que nós encontramos na igreja de Laodiceia. Eles declaram, estou abastado. Em outras versões, me tornei rico. E o segundo problema, irmãos, da igreja de Laodiceia é este: eles estão cheios de si. Eles, irmãos, são de fato cheios de si. O problema que nós encontramos aqui diante dessa frase, diante dessa
questão, irmãos, é que os santos de Laodiceia não glorificam a Deus por aquilo que eles possuem. Exemplificando, eles entendem que as bênçãos que eles desfrutam são fruto da sua própria capacidade, da sua própria inteligência, da sua própria força de vontade, do seu próprio trabalho, e isto tudo sem o auxílio de Deus. A igreja está declarando: eu me tornei rico, eu me tornei próspero. E este, irmãos, é um grande mal, quando nós não louvamos ao Senhor, não glorificamos a Deus e não entendemos que as bênçãos que nós desfrutamos, todas elas vêm da boa mão de Cristo Jesus. Esse é o problema, o segundo problema da igreja de Laodiceia. Mas nós temos um terceiro problema. O terceiro problema está na declaração: e eu não preciso de coisa alguma. Eu não preciso de coisa alguma. E o terceiro problema, irmãos, dessa igreja é o seguinte: eles se consideram autossuficientes. Primeiro, eles são muito apegados ao dinheiro e se vangloriam pelas suas riquezas. Eles, irmãos, não dedicam a Deus a glória devida pelas bênçãos que eles desfrutam. E aqui, irmãos, você percebe, eles se consideram autossuficientes e não precisam de coisa nenhuma. Na verdade, ouça isso. Esse é a última e principal consequência de toda a arrogância espiritual. Você entende? A arrogância espiritual que nós temos trabalhado, meditando nessa passagem. Qual é, pastor, a consequência última de toda a presunção, de toda a jactância espiritual? É isso aqui, irmãos. Achar que não necessita de nada e nem de ninguém. E aqui, irmãos, você percebe, está incluído todas as demais comunidades cristãs e também, queridos, está incluído aqui o próprio Deus. De um lado, eles estão declarando que eles são autossuficientes, não precisam das demais igrejas para exortação, para comunhão, para consolo, para edificação, para caminhar junto. Não precisam, irmãos, das demais igrejas para nada. Eles em si mesmos se bastam. Eles em si mesmos são alguma coisa. E aqui, queridos, você percebe também que eles compreendem que não precisam nem de Deus, queridos. Eles não precisam nem do Senhor. Coisa alguma, irmãos. Está incluído Deus também. E aqui está um grande mal de uma igreja jactante, de uma igreja, irmãos, arrogante, de uma igreja, irmãos, que vive, que tem no seu coração o mesmo sentimento que está presente na igreja de Laodiceia. Eles não enxergam, eles não percebem, eles são cegos para a sua necessidade espiritual em relação ao Senhor. E porque eles não enxergam a sua necessidade de Deus, eles param de buscar a Cristo Jesus. Você percebe isso? Eles, irmãos, estão aqui declarando: não precisamos de coisa nenhuma, nem de Deus. E o grande mal que pode acontecer na igreja que tem esse tipo de pensamento é parar de buscar a Deus, é parar de orar, é parar de ler a Bíblia, é parar, irmão, de valorizar o ajuntamento solene, a comunhão dos santos, adorar ao Senhor juntos na igreja, é parar, irmão, de valorizar os sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Essa é a situação da igreja de Laodiceia.
pergunta básica, queridos. Reunindo tudo aquilo, essas 3 características, estou rico, me tornei rico, ou estou abastado, e não necessito de coisa alguma. Se a gente reunir todas essas 3 características, os irmãos de Laodiceia se enxergam, se veem, se compreendem em uma situação favorável ou numa situação difícil, não favorável. Eles se enxergam, eles entendem que estão em uma condição muito o quê, irmãos? Boa. Eles têm uma compreensão de que fazem parte de uma igreja que não tem problemas, que não tem defeito, que não tem dilemas, que não tem erros. Eles, irmãos, não conseguem perceber e não aceitam que naquela igreja existem coisas que precisam melhorar. Não, está tudo bem. E, irmãos, muito provavelmente na mente de muitos ali, o fato da igreja de Laodiceia ser rica, na mente de muitos ali, este fato talvez fosse um indicativo de que Deus os aprovava. Está vendo? Igreja próspera, igreja rica. Deus se alegra com essa igreja. Deus aprova essa igreja. Deus está no meio dessa igreja. E lá no versículo 20 nós vamos ver. Deus nem estava lá. Mas para eles estava tudo bem. Aqui, irmãos, existe 2 óbvias reflexões, 2 ensinos que nós precisamos meditar diante da autoavaliação da igreja de Laodiceia. Primeiro, irmãos, veja como o nosso coração é perverso. Se não for a misericórdia de Deus, irmãos, veja como o meu coração e o seu coração é perverso. A gente se avaliar sempre de maneira positiva, mesmo em situações onde claramente a nossa situação espiritual não é das melhores. Não, estou bem, pastor, está tudo bem com a minha vida, tá, pastor? Pode ser que outros aí eu já não sei, pastor, mas eu estou bem. Está bem mesmo, não? Estou ótimo. Oração em dia, não se preocupe, pastor, com a minha vida devocional. Oração, nem pergunte oração, palavra. Do irmão diz isso, querendo se esquivar já da resposta. Mas perceba como a gente, pelo nosso coração, pelos resquícios da nossa velha natureza que ainda atua sobre a nossa carne, a gente pode se avaliar de um jeito que não corresponde à nossa realidade, à nossa real condição. Mas veja, irmãos, também como é fácil a gente usar parâmetros errados para nos conceituar. E aqui, irmãos, é um erro bastante comum da igreja evangélica brasileira. Usar, irmãos, conceitos humanos, parâmetros humanos, quando ela se autoavalia. Para a igreja de Laodiceia, qual é o indício de que esta igreja vai bem? É a situação financeira dessa igreja. Pergunta, irmãos, isso é o bastante para qualificar de maneira positiva uma igreja? Óbvio que não. Mas isso, irmãos, esse erro ainda é cometido hoje em muitas igrejas. Utilizar padrões, parâmetros humanos para dizer que uma igreja é boa, que uma igreja não está bem, para dizer que uma igreja é espiritual, outra não é espiritual, para dizer que uma igreja está passando por avivamento ou não. Porque, irmãos, quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, para o mundo empresarial, por exemplo, o que é que determina uma empresa boa, uma empresa próspera?
É o fluxo de caixa, irmão, dessa igreja. São as finanças dessa igreja. Ou dessa empresa, perdão. É quanto dinheiro ela arrecada. É o seu faturamento anual. Quando nós olhamos, irmãos, para o mundo empresarial novamente, o que é que determina que um produto é bom? O que é que determina um produto de sucesso? É quando o público consome esse produto. Fazemos o mesmo, irmãos, nas igrejas. A igreja é rica para muitos. A igreja onde Deus está. Pode ser e pode não ser, queridos. Não é suficiente. Nós qualificamos uma igreja boa, uma igreja grande, uma igreja onde possui vários membros. Pode ser, irmãos, e pode não ser, não é suficiente. Os padrões de Cristo, a forma como Cristo nos avalia é completamente diferente dessas questões. Mas veja como é fácil a gente se esconder por detrás dessas máscaras. Por detrás do status que a gente, ou que a igreja possui. Nos escondermos, irmãos, por detrás dos cargos que possuímos ou não. Nos escondermos, irmãos, por detrás do reconhecimento. Nos escondermos, irmãos, por detrás de tantas outras coisas. E pensarmos que vai tudo bem com as nossas vidas ou com a igreja em que nós fazemos parte. Você percebe isso no texto? Agora nós vamos fazer o contraponto. Na verdade, Cristo vai fazer o contraponto com respeito a essa igreja. Porque o texto continua, irmãos. E agora você vai perceber claramente o contraste. Perceba aí que eles pensam de si, e Cristo vai dizer, não há. Alguma coisa completamente diferente de irmãos. E o início, na verdade, a segunda metade do versículo 17, diz o seguinte: nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Pergunta básica antes de prosseguirmos. Só coisa boa, hein, irmãos? Só coisa boa, irmãos? E aqui nós temos 5 adjetivos para entender como é que Cristo enxerga a igreja de Laodiceia. Na verdade, Cristo está enxergando a verdade daquela igreja. 5 adjetivos, 4 detalhes que são importantes aqui. Em primeiro lugar, eu quero que você olhe novamente essas 2 expressões, infeliz e miserável. Infeliz, irmãos, você deve ter noção. É alguém que está vivendo uma situação de tristeza, de angústia. Miserável, pastor, o que é miserável? No original, irmãos, é alguém que carece de misericórdia ou que é digno de misericórdia. Trazendo para os nossos dias seria aquela expressão. É alguém pela qual nós temos pena dela. Que é alguém que nós sentimos aí dó dessa pessoa. É o que Paulo está dizendo aqui. Infeliz e miserável. Veja, irmãos, como a igreja... na verdade, veja o contraste que existe entre a visão da igreja que Laodiceia tem sobre si mesma e a realidade que Cristo está pontuando com respeito aos nossos amados irmãos. Eles se enxergam grande coisa. E está dizendo, Laodiceia, você é uma igreja que de dá dó. Laodiceia, você é uma igreja digna ou que carece da pena das pessoas. É isso que Cristo está dizendo. Segundo lugar, irmãos, é a expressão pobre. E diferente do português, pobre em grego tem várias nuances. E aqui, irmãos, o termo utilizado no versículo 17 para pobreza é aquele que determina a pior de todas as situações de necessidade financeira. Aqui, pobreza, irmãos, não é aquela pessoa que vive em uma situação precária,
que trabalha, mas que o salário não dá para sustentar a família no decorrer de todo mês. Não é a pessoa, irmãos, que tem aí contas acumuladas e mais contas acumuladas. Não é essa pobreza que está aqui nesse texto. Quando diz que a igreja de Laodiceia é pobre, a ideia em português seria mendigo. É alguém que vive em uma situação de extrema miséria, de extrema pobreza. É isso que Cristo está declarando para a igreja de Laodiceia. E novamente, irmãos, eles se consideravam uma igreja rica. E de fato eram uma igreja rica. Mas Cristo está dizendo que eles espiritualmente são pobres. Você está conseguindo perceber o contraste que existe entre a avaliação da igreja e como Cristo os avalia? Terceiro lugar, irmãos, perceba essa expressão. Depois de pobre é o quê? Me ajude aí no texto. Depois de pobre é cego. Cego é fácil, queridos. Cego é alguém que não enxerga coisa nenhuma. E aqui determina a cegueira espiritual da igreja de Laodiceia. Eles, irmãos, apesar de estarem numa cidade, e isso aqui é o detalhe muito curioso, apesar de estarem numa cidade conhecidíssima pela sua indústria farmacêutica que fabricava lá aquela pomada para problemas oculares, Cristo está dizendo que espiritualmente Laodiceia era uma igreja cega. Era uma igreja cega, irmãos? Claro que você vai dizer que ninguém vai desmentir ao Senhor. Mas por que eles são cegos? Porque eles não conseguem entender, compreender, enxergar a sua condição espiritual, a sua situação espiritual. Eles estão vendo algo, eles se avaliam de uma forma, isso, irmão, de fato, não existe, não corresponde com a realidade das coisas. E de fato, irmãos, essa arrogância presente nessa igreja faz isso com o coração das pessoas, cega as pessoas. É como que um espelho distorcido que não nos permite enxergar de forma nítida a realidade. É como que uma densa escuridão onde as pessoas ficam tateando e não conseguem perceber, não conseguem enxergar, como nós dizemos, um palmo à sua frente. Essa, irmãos, é a realidade da igreja de Laodiceia. Tão vazia de Deus, mas porque era cheia de si, não conseguia enxergar a sua condição espiritual. Eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E, irmãos, você percebe que a nudez aqui está relacionada ao tema das vestes tão presente no livro de Apocalipse. Isso é algo, irmãos, que nós vamos perceber, por exemplo, no versículo 18. Existe uma vestimenta para o salvo, para o regenerado, para aquele que foi alcançado pela graça do Evangelho. E o versículo 18 vai dizer que é uma veste branca. O salvo, irmãos, veste vestes de justiça. A vestimenta, irmãos, daquele que foi alcançado pela mensagem da cruz, pela mensagem do Evangelho, é uma vestimenta que foi lavada no sangue do Cordeiro, como nós vamos ver lá em Apocalipse 22. E quando Cristo disse que a igreja de Laodiceia era uma igreja nuda, Ele está dizendo que eles eram despidos de justiça e de santidade. Ou seja, Laodiceia, você é uma igreja pecadora, você é uma igreja cheia de erros, você é uma igreja cheia de transgressões. Vocês percebem, irmãos, que de um lado está como eles se avaliam, e se avaliam da melhor forma possível. De outro lado está como Cristo enxerga a essa igreja. E aqui, queridos irmãos, olhando para a avaliação que Cristo faz,
com respeito à igreja de Laodiceia? Existe um ensino que é muito claro para todos nós. Que ensina o pastor? Cristo nos conhece perfeitamente. Irmãos, Cristo nos conhece perfeitamente. Cristo nos conhece melhor do que nós mesmos. No caso da igreja de Laodiceia, essa é a mais absoluta realidade. Cristo, irmãos, conhece as nossas fraquezas. As máscaras que eventualmente possamos usar, elas são inúteis diante do olhar de Cristo. Cristo, irmãos, conhece e enxerga não apenas as nossas ações, mas enxerga as nossas motivações. Por vezes, as nossas ações podem parecer para nós e para os outros ao nosso redor muito justas, muito boas, sinceras, justificáveis, mas Jesus olha para a motivação daquele coração e considera a motivação com a qual nós agimos e vivemos. Por vezes as nossas ações podem iludir aos demais, não iludem a Cristo. Cristo nos conhece, irmãos. Cristo nos conhece profundamente. Cristo nos conhece perfeitamente. Para usar uma citação do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz algo fantástico. Cristo, ele não tem apenas uma opinião sobre nós. Cristo, ele tem um diagnóstico, irmãos. E o diagnóstico de Cristo, ele é perfeito, porque ele nos conhece de forma perfeita, completa, profunda. Agora eu queria que você ouvisse 3 coisas sobre esse diagnóstico, sobre a avaliação que Cristo tem sobre nós. 3 coisas para você meditar em nome de Jesus. Primeiro, Cristo, ele não nos avalia como alguém que quer apenas nos bajular. Você percebe isso? Que por vezes nós temos conhecidos, amigos, parentes, irmãos da igreja, que enaltecem apenas as nossas qualidades. Por vezes os nossos filhos veem apenas aquilo que há de bom em nós. Cristo, irmãos, não. Cristo não é como esses pastores moderninhos. Não é, irmãos, que trazem mensagem apenas para massagear o ego das pessoas. Cristo não é como esses pastores de hoje. Cristo, irmãos, vai mostrar sempre que necessário os nossos erros e as nossas falhas. Você percebe isso lendo o texto? Amém? Segundo lugar, irmãos, olhando para a avaliação de Cristo, Cristo não nos avalia como alguém que quer o nosso mal. Você vê isso no texto? Também, amém? Cristo, ele não nos avalia, irmãos, como alguém que queira nos derrubar. Ouça, por vezes, uma pessoa pode até dar uma avaliação correta e dizer, não, você está errado nisso, nisso, aquilo, ou você precisa consertar nisso, consertar naquilo outro. Por vezes, alguém pode dar até uma avaliação correta, mas com a intenção de colocar a pessoa para baixo, de machucar, de espinzear. E por vezes, irmãos, as palavras de fato machucam. As palavras de fato, irmão, nos doem. Mas não é assim que Cristo faz conosco. Cristo nunca nos avalia para o nosso mal. Cristo sempre nos avalia para o nosso melhor. Amém, amados? Mas a terceira coisa que eu queria que você entendesse sobre a avaliação do Senhor, e eu quero que você especialmente guarde isso no seu coração. Ouça, apesar de Cristo nos conhecer profundamente, Ele não nos abandona. Você entende isso pelo texto? O próprio fato de que Cristo está escrevendo uma carta para uma igreja que está na condição ou nas condições que nós acabamos de ver. O próprio fato de Cristo ainda insistir e querer que essa igreja se conserte,
prova de que Cristo não está disposto de desistir daquela igreja. Cristo, aquela igreja, melhor dizendo, pertence ao Senhor Jesus. E se for igreja do Senhor, nada e nem ninguém pode a retirar das mãos do seu Salvador. Assim acontece, irmãos, com todos nós. E aqui, irmãos, existe um elemento de graça, de misericórdia, dos maiores possíveis. Porque se as pessoas, imagina a situação, irmãos, se as pessoas não nos conhecessem como Cristo nos conhece, se os nossos cônjuges nos conhecessem como Cristo nos conhece, se os nossos amigos, os nossos pais, os nossos filhos nos conhecessem como Cristo nos conhece, de forma geral, irmãos, eles não nos amariam tanto, não nos admirariam tanto. Mas veja, apesar de Cristo nos conhecer de forma tão profunda, Ele continua nos amando. Agostinho falou algo muito interessante, muito consolador para os nossos corações. A frase que Agostinho falou e que tem a ver com aquilo que eu estou por hora ensinando é a seguinte: em Cristo encontramos o amigo que nos conhece perfeitamente e ainda nos ama infinitamente. Cristo te conhece, irmãos, profundamente. E apesar disso, te ama infinitamente. Esse é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Eu quero caminhar com você para o final dessa mensagem. E aqui, irmãos, depois de nós avaliarmos esse contraste entre a autocompreensão, o autoexame da igreja de Laodiceia e a avaliação de Cristo com respeito a essa igreja, existe uma pergunta muito importante para nós nessa noite: o que faremos diante da avaliação do Senhor? O que nós faremos, irmãos, diante da avaliação do Senhor? Diante de tudo, depois de tudo aquilo que nós acabamos de ouvir, de que de fato pode existir uma diferença enorme na forma pela qual nós nos avaliamos e a forma como Cristo nos enxerga. Que de fato pode existir erros que estão escondidos no nosso exterior. Que por vezes os nossos olhos podem estar cegos para as nossas falhas, mas que Cristo as enxerga. E Cristo, irmão, de fato, nessa noite jogou tudo isso de nós. Oh, meu filho, eu sei quem você é. Eu sei as tentações, as suas fraquezas, as suas falhas, os seus erros, os seus pecados, os resquícios da velha natureza que ainda atuam sobre a sua carne. Eu sei de tudo isso. Eu conheço você. A pergunta é essa, irmãos: o que nós faremos diante da avaliação do Senhor? No próximo domingo, quando nós estivermos estudando com a graça de Deus, os versículos 18 a 20, nós vamos ver os detalhes do que nós devemos fazer depois de recebermos a avaliação do Senhor a nosso respeito. Mas eu queria, irmãos, insistir com você nessa noite, nessa questão inicial. O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer depois do Espírito Santo revelar para você como está o estado do seu coração? E aqui, irmãos, eu percebo que as reações podem ser múltiplas. Nós podemos ter várias reações. E eu espero que a sua reação seja a última. Nós vamos encontrar, queridos irmãos, pessoas que vão fingir que não é com elas. Não, essa mensagem não é para mim, não. Tem nada a ver comigo, pastor. Sei nem por que é que eu estou fazendo aqui. Estou ouvindo essa mensagem, pastor. Não é comigo, não. E não vão fazer absolutamente nada. Tem pessoas, irmãos, que vão tentar, melhor dizendo, se justificar. E também não vão mudar. Não, eu faço isso, mas é porque outras pessoas na igreja, pastor, também faço. Só olha para mim, pastor. E o irmão fulano de tal?
Não, eu faço isso pelos motivos A, B e C. Vão se justificar, irmãos. E também não vão mudar. Irmãos, também a gente encontra nesse tipo de mensagem pessoas que se vitimizam, sabe? Que levam para o lado pessoal. Mas também as pessoas só sabem apontar o dedo. Mas também as pessoas só sabem pontuar os erros. Vão se vitimizar, irmãos, e também não vão mudar. Eu espero que a sua atitude diante da mensagem que você acabou de ouvir essa noite seja esta: de receber essa palavra como palavra de Deus para a sua vida. De receber essa palavra como mensagem do Espírito Santo para o seu coração. De reconhecer, irmãos, os seus erros. Reconhecer os seus pecados. De, no nome de Jesus, ao reconhecer os seus erros, ao reconhecer os seus pecados, buscar aquele que pode lhe dar força para mudar. Não está em nós, irmãos, a capacidade de mudar, ou a capacidade de mudança. Não está em nós, irmãos, a força necessária para transformar as nossas atitudes. Onde está então, pastor? Está em Cristo Jesus. A mensagem, irmãos, nessa noite foi toda costurada apenas para dizer para você exatamente isso. Corra para Cristo. Apesar dos seus erros e por causa deles, corra para Cristo. Apesar de todos os seus problemas, defeitos espirituais, corra para Cristo. Corra para o Senhor. Peça para que Deus tire a venda e as escamas do seu coração, para que você perceba, através da palavra de Deus, como você está. E ao identificar os seus erros, que você corra para o Senhor e Salvador da sua vida, para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. Amém, amados irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé?